meus queridos amigos, nós estamos voltando mais uma vez aí nessa quarta-feira com mais uma temática aí do mês para esse momento de compartilhar, olhando para o livro de Efésios, que é o nosso tema aí de estudo por enquanto, né, que nós estamos seguindo. Vamos avançando aí agora para um novo tema abordado ali no livro, que é o tema da bondade, tá? E aí sobre esse tema que a gente vai refletir hoje. A gente vai começar então com o nosso momento de oração. Nosso Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado pela Tua bondade conosco, pelo Teu amor que revelas e que traz a cada um de nós condições de que seguimos os nossos caminhos, continuamos desfrutando da bênção, da proteção e do cuidado Teu. Ajuda-nos a sermos assim também bondosos e atenciosos com as pessoas com quem nós convivemos, que possamos partir do amor que recebemos de Ti, para distribuir esse amor com as outras pessoas com quem nós convivemos. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoas, então nosso tema é a bondade, tá? E a gente vai estar entrando já aí com esse tema e vamos lembrando uma frase, né, que achei importante aí para compartilhar com vocês, que fala assim: a bondade é uma linguagem que o surdo consegue ouvir e o cego consegue ler. Interessante, né? É algo que está mais assim visceral do que de exposição, né, da parte da gente. É algo que vem com a gente, com as pessoas. Então, vamos lá. Ampliando esse texto aí, vamos olhar a partir de Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Vocês são os filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu sua vida por nós, como uma oferta agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Também vamos olhar no capítulo 5, versículo 8 até o 11, que diz assim: Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Então esses dois textos aí do livro de Efésios, eles nos convidam a refletir um pouco sobre o tema da bondade. Essa característica ou essa qualidade do relacionamento que a gente pode praticar olhando para aquilo que Deus faz com a gente, né? Da forma como nós recebemos de Deus, nós também podemos olhar para o nosso próximo, certo? Então, uma coisa a gente vai ver assim, que apesar do conselho bíblico ser esse, né, sejam bons, né, essa é a ideia, a gente está trabalhando com algo que conflita com a nossa natureza, né? A nossa natureza humana, ela tem uma outra, digamos, um outro viés, né? Nós não somos bons por natureza, essa é a verdade. Então, ser bom é um desafio, sempre será um desafio. Praticar a bondade sempre será um desafio, porque para nós é muito mais fácil sermos ruins do que bons, pela nossa natureza. Para ser ruim a gente não precisa procurar muito, a gente não precisa se esforçar muito, a gente consegue com muito mais facilidade a maldade, porque ela está dentro da nossa natureza humana, né? Nós, por natureza, temos a maldade instalada por conta do pecado que reside em nós. Nós todos estamos aí nesse caminho de prática das coisas que são, né, contrárias à bondade, muito mais fáceis do que as coisas que são do bem. Para o bem nós precisamos ser aconselhados, precisamos ser estimulados, precisamos ser orientados, precisamos ser ensinados, e para o mal a gente vai meio que por conta, a gente já sabe o caminho, né? Então mais ou menos isso, né? Então por isso mesmo é importante olhar para a Bíblia e tentar entender o que Deus está dizendo para nós aí, buscar então algumas reflexões nesse sentido. Vamos tentar fazer esse caminho juntos agora. Podemos dizer então que ser bom trata-se de um querer, né? Ou seja, você precisa ter essa ideia de que você quer ou não quer ser bom. O conselho de Deus é que nós sejamos bons, né? Esse é o conselho da palavra de Deus. Então, para isso Deus colocou dentro de nós vamos ver no estudo aí, Deus colocou condições, Deus nos deu condições. Agora que nós estamos, por natureza, inclinados para o mal, mas por ação divina, inclinados para o bem, nós temos aí um equilíbrio, né? É possível promover um equilíbrio. Trata-se então de assumir aquilo que Deus colocou dentro de nós pelo seu Espírito. Deus instalou dentro de nós
a bondade, o amor, o perdão, pela forma como Ele faz conosco, Ele já nos deixa habilitado para fazer também com as outras pessoas. Então agora a gente tem que ter esse pensamento, eu quero ou não quero assumir aquilo que Deus me ajuda a fazer. Ser bom é possível com a ajuda de Deus, né? Somente com a ajuda de Deus é que a gente consegue fazer. Então você quer ser bom mesmo, então vai lá e procura Deus, vai lá, se aproxima de Deus, vai lá e tenta entender a tua relação com Deus, se aproximar mais desse Deus, para você ver que vai ser possível sim, se você tem essa vontade. Então é uma decisão, é uma escolha que a gente precisa fazer. É muito importante isso, né? Então a gente vai ver algumas coisas agora, a partir de uma sequência de exercícios que a gente precisa fazer para alcançar os níveis de bondade que Deus espera de nós e que Ele nos aconselha em toda a sua palavra. Por exemplo, a bondade é um exercício que requer consciência. Você precisa ter consciência de que a bondade é importante, de que a bondade é necessária, de que você consegue, de que você está habilitado para isso. Então, consciência, puxa da tua consciência, busca, trabalha a tua consciência, desenvolve a tua consciência para o bem, alimenta a tua consciência com coisas do bem, né? E aí são coisas que você vai procurar. Você vai procurar fazer coisas que te estimulem a ser bom e não coisas que te estimulem a ser mal, que estimulem a tua bondade e não que estimulem a tua raiva e teu ódio, né? Então vamos buscar, vamos ser seletivos também aí na orientação da nossa consciência, como nós estamos orientando a consciência. Vamos ver também que bondade é uma questão de disciplina, né? É algo que a gente precisa ter claro na mente da gente, que é necessário. Eu quero que a minha vida seja marcada pela bondade, então é uma disciplina, eu vou me disciplinar para isso, eu vou me esforçar para isso, eu vou fazer movimentos para que isso aconteça, eu vou fazer exercícios para que isso aconteça. Então disciplina é algo importante também, né? Da gente ter isso na mente da gente e tentar trabalhar isso com clareza, né? Se disciplinar para o bem. Boa vontade é outro exercício necessário. Se você está de má vontade, daí tudo contribui para a coisa ser ruim. Quando você está de boa vontade, todo o esforço que você faz vai ser importante para alcançar aqueles níveis de bondade que você deseja. Então, má vontade te leva para o mau caminho. A boa vontade te leva para o bom caminho. Nem sempre, quando a gente está de boa vontade, a gente consegue acertar e fazer da melhor forma. Mas tendo a boa vontade a nosso favor, já temos um meio caminho andado, né? A gente tem isso como importante também, a boa vontade. Pede para Deus boa vontade, que Deus diz, né, que Ele dá paz e bondade a todos os homens, a todas as pessoas de boa vontade. É isso que Deus espera para todos nós também. Tem a ver com desejo, né? Como eu falei para vocês lá antes, de querer. Você quer ser bom, né? Você quer ter esse perfil, você deseja ser assim bom, você deseja ser conhecido por atos de bondade, deseja ser respeitado, né, por atos de bondade, reconhecido como uma pessoa do bem. Então, esse é o desejo que você precisa ter dentro de ti, isso ninguém pode ter por você, é uma coisa que você mesmo tem que desenvolver, né, de vontade de querer ser bom, né, desejo de ser bom. Requer esforço, não é fácil, ser bom não é fácil, porque existem muitas provocações para a gente ser do mal, para a gente ser da pá virada, existem muitos maus exemplos, existem muitas provocações, existem muitas pessoas que desestimulam a prática do bem, quando elas são estúpidas, grosseiras, violentas com a gente. Quando a gente sofre atos de violência, a gente não tem às vezes vontade de ser bom, né? Então requer muito esforço da parte da gente também. Não é uma coisa fácil, lançar-se pelos caminhos da bondade é para a gente que quer mesmo, é para a gente forte, para a gente gigante, né? Não é para os fracos, é para aqueles que buscam as forças em Deus e conseguem, vai do esforço, né? Requer disponibilidade da parte da gente, né? Enquanto às vezes o mundo inteiro está lá, né, de braços cruzados, você está lá com a mão levantada e querendo fazer o bem. Se ninguém te dá o exemplo, você oferece o exemplo para as outras pessoas, essa disponibilidade. Eu estou sempre à frente, sempre junto, quando é para fazer o bem eu estou lá, estou ligado, estou participando, estou integrado, não meço esforços, né? Eu faço parte disso, faço parte da turma do bem. Essa disponibilidade é importante, né? Agora se você começa a se esconder por trás de todo mundo, que ninguém faz, porque não adianta, porque ninguém colabora, porque ninguém está afim, porque ninguém dá valor, ele está se escondendo, então não tem disponibilidade, provavelmente você não vai conseguir assim avançar no caminho da bondade. É uma questão de decisão, né? Precisa tomar decisões, precisa saber fazer escolhas, precisa saber quais os caminhos que tem e qual o que você quer fazer, por onde você quer andar. E essa é uma decisão tua, uma escolha tua. É você quem define isso, não pode deixar que os outros definam por você.
Eu quero ser assim, eu quero ser do bem, eu quero praticar a bondade, então esse é um caminho que eu vou fazer conscientemente. Eu sei que é por aqui que eu tenho que andar. Então é uma escolha, uma decisão, e aí você tem que assumir isso, né? O princípio que a gente tem do cristianismo sobre a bondade, ele está lá naquela palavra de Jesus Cristo, como a ti mesmo. Então isso é muito importante a gente saber de onde começa ou de onde começar o caminho da bondade. Qual é o princípio, por onde que a coisa vai nascer, qual é a semente da bondade, aonde que está essa semente da bondade. Jesus Cristo disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a fala de Jesus. Então, a semente ela está dentro de nós mesmos. Ou seja, se você não é bom consigo, provavelmente você vai ter dificuldade de ser bom com os outros. Se você não ama a si mesmo, provavelmente você vai ter dificuldade de amar os outros também. Se você é muito impaciente consigo mesmo, né, impiedoso consigo mesmo, talvez você vai ser assim com as outras pessoas também, né? Então, o como a ti mesmo é esse princípio básico, é daí que sai. Esse é o nosso padrão. Essa é a nossa referência. Ser bom com o outro tem várias formas para começar, né? Então, começa por ti mesmo, olha primeiro dentro de ti mesmo e depois começa a olhar agora à tua volta. Por exemplo, se você é casado, né? Então, ninguém está tão próximo de você quanto seu cônjuge. Saindo de ti mesmo, o teu primeiro encontro de intimidade vai ser o teu cônjuge. Então você pode começar a ser bom e amar essa pessoa que está do seu lado. Amplie seu sentimento para os seus filhos depois, e estenda isso para toda a sua família, e depois você vai ver que vai ser fácil de praticar isso para o mundo inteiro, né? Quando você saiu de você, você se experimenta com as pessoas que estão ali mais perto de você, você vê que dá certo, você vê que funciona, você se sente estimulado, e daqui a pouco você está conseguindo ser com mais pessoas mais distantes de ti também. E provavelmente você vai ser um ícone de bondade dentro do mundo. É isso que Deus espera de todos nós. Tá, mas e se você não é casado, né? Tá, ok, não sou casado. Então, aí tá, vai lá, escolhe então pessoas que são mais íntimas da tua relação, né? Não dá para você colocar em prática a bondade e o amor por o universo inteiro de um ponto de sem ter um ponto de partida mais próximo, né? Você precisa partir de algo que esteja mais perto de ti. Então, não é casado, inicie pelo seu ciclo de amigos mais chegados. Quem são os seus amigos mais chegados, mais íntimos, com quem você convive mais? Comece praticando ali. Comece sendo bom ali com essas pessoas, amando essas pessoas do teu círculo mais íntimo, né? Então você anuncia o amor por você mesmo e depois você publica o amor pelos outros, né? Então você precisa dizer o que você sente, o que você pensa a respeito de você mesmo para as outras pessoas. E colocar isso diante das outras pessoas, o amor próprio, o cuidado próprio, o zelo próprio. E depois as pessoas vão estar entendendo que você tem uma necessidade de não ficar com esse amor preso dentro de você, mas de você compartilhar esse amor com as outras pessoas. Isso começa a ampliar, então, o teu leque de bondade, ok? Então tá, vamos lá. Lá na Bíblia diz assim também, para nós sermos atenciosos, né? Bondosos e atenciosos. O que é isso? Né? A atenção, ela é necessária para que a gente estabeleça o campo da bondade, aonde você vai ser bom, né? E para isso você precisa estar atento. Então existem algumas diferenças, assim, em que a gente às vezes está acostumado assim, a ver, ouvir, acolher e amar. Isso, são verbos, né? Então existe uma diferença entre ver e enxergar. O que você está enxergando quando você está colocando atenção? Se você coloca atenção, você está querendo ver o que você enxerga, né? De fato, ou se só diz que está vendo, mas não enxerga nada, né? Ouvir, você escuta as pessoas mesmo, ou você só ouve as pessoas, só registra barulho, né, da fala das pessoas, ou você põe atenção naquilo que a pessoa está falando. Quando a gente fala em acolher, né, acolher também, para a gente acolher, a gente precisa ter disponibilidade, não suportar, não tem outro jeito, tem que ser assim, então eu vou suportar isso. Não, eu quero acolher, então eu vou acolher, eu vou cuidar, eu quero amar, eu não quero apenas tolerar as pessoas, eu quero amar, quero de fato fazer isso funcionar na minha vida. Isto é colocar atenção, né? Ser atencioso. Ver e enxergar, ouvir e escutar, acolher e suportar, amar e tolerar. Essas coisas elas andam sempre juntas, né? Mas é importante que a gente saiba diferenciar elas também, porque existirão momentos em que às vezes as tentações são para a gente ou fazer vista grossa, fazer que não escutou, ou então tá lá, não faz nada pelo outro,
e assim a gente fica meio indiferente às outras pessoas, não coloca atenção devida na relação que a gente tem. Então é importante essa diferenciação para a gente fazer. Ainda sobre o interesse pelas outras pessoas, a gente pode dizer assim que se interessar pelo outro, seus assuntos, seus gostos e preferências é importante. Né? O que realmente as pessoas sentem, o que as outras pessoas sentem, além daquilo que eu sinto. Né? Tem um mundo aí na minha frente, eu consigo dedicar tempo para conviver com essas pessoas, para entender essas pessoas, brincar, me divertir, me preocupar, orar, rir, chorar, enfim, eu estou com as pessoas, eu dedico tempo para conviver, validar ou rejeitar o que as pessoas têm, mas com respeito e consideração. Eu não preciso gostar de tudo que os outros gostam, fazer tudo que os outros fazem, mas eu não preciso ser desrespeitoso e nem desconsiderar as pessoas, ser grosseiro, estúpido, porque eu não quero, porque eu não entendo, porque eu não gosto. Né? A gente pode validar ou pode rejeitar, sendo educado. Isso tem a ver com atenção. Então é importante a gente ter assim qualidade naquilo que a gente está fazendo com as outras pessoas, no nosso relacionamento com as outras pessoas. Dialogar para entender melhor as pessoas, o diálogo é fundamental para que a gente possa entender um pouco mais o que essas pessoas estão sentindo, respeitar o tempo das outras pessoas, nem todo mundo está pronto no mesmo tempo que a gente, às vezes as pessoas demoram para entender um pouco mais, às vezes as pessoas chegam um pouco mais tarde, a gente já estava lá resolvendo tudo e aí que a pessoa está entendendo o que poderia fazer, daí às vezes a gente fica meio nervoso com isso, né? Então, respeita o tempo, nem todo mundo tem o mesmo tempo. Ter disposição para retomar assuntos polêmicos, né? Também faz parte da atenção. Às vezes a coisa fica meio tensa, daí a gente deixa aquela tensão guardada, acumulada, e ela vai contaminando as relações da gente, a gente nunca volta naquilo para resolver aquele assunto definitivamente, e ele só cresce e só cria mais problema e cria dificuldade para amar e compreender as pessoas. Então essa disposição de retomar os assuntos, de voltar, mesmo que eles sejam polêmicos, para a gente ver se a gente consegue se acertar, é importante para que a gente possa ter um relacionamento atencioso e que a bondade permaneça entre nós. Então os conselhos que são aí, estes conselhos úteis, né, e atitudes necessárias, que hoje fica para nós aí a partir daquele texto lá de Efésios. Sejam bons, sejam atenciosos e perdoem assim como Deus perdoou vocês. Esses são os conselhos do apóstolo Paulo à comunidade de Efésios que chegam até nós para a gente pensar e refletir o quanto disso nós estamos conseguindo ser e fazer também. E a gente vai chegando até o fim com o nosso momento da bênção, então. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, meus amigos, este era o nosso momento de hoje. Que Deus abençoe para todos essas reflexões e que elas possam nos colocar em caminhos de bondade, possam nos colocar em caminhos de abundância e nutrição nos nossos relacionamentos. Que o tempo e o mundo sejam melhores para nós. Vamos contribuir para isso, tá bem? Um forte abraço e um bom tempo para todo mundo. Tchau, tchau.